Fala, queridos alunos e queridas alunas! Chegando aqui para a correção de mais um exercício super tranquilo, super rapidinho, super fácil, não foi isso? Sim, professor. Muito bem. Sujeito composto, a gente viu aqui que é tranquilo, não tem nada de dificuldade. A única coisa é a gente descobrir aqui só se ele está antes, depois, enfim. O que eu fiz aqui para vocês entenderem? Deixei em amarelinho o núcleo, tá? E a resposta correta. E quando há a possibilidade de colocar os dois, eu deixei em azulzinho aqui, indicando o primeiro núcleo, tá? E aí eu pinto de azul e amarelo, ou seja, as duas respostas possíveis. E quando só for uma das respostas possíveis aqui, eu estou pintando de azul para mostrar para você, ó, é só com o primeiro núcleo aqui, tá? Então, é só olhar isso aqui, fácil, fácil, fácil. Então, o primeiro aqui, a gente já sabe que é tudo sujeito composto, a gente não precisa ficar perdendo muito tempo com isso. Técnico mais os atletas. O verbo está depois. Quando o verbo está depois, não tem nenhuma coisa que eu possa fazer a não ser usar o verbo no plural. Então, retornaram é a única opção, não tem mais nada que eu possa fazer. Exato. Na B e na C, o verbo está antes do sujeito composto. Para garantir o leitinho das crianças, para não errar, vem aqui no retornaram, já está no plural, garantido. Então, retornaram o técnico e os atletas. Acertei. Se você quisesse, como o primeiro núcleo está no singular, o técnico está no singular, e esse cara aqui está no singular, eu posso usar o verbo no singular. Se você quiser, não necessariamente, mas se você quiser, daria para ficar retornou o técnico e os atletas. Tudo bem? Então, na letra B, as duas opções estão corretas. Na letra C, por que as duas não vão estar corretas, professor? Porque, como eu disse lá na nossa aula, o primeiro núcleo está no plural. Se o primeiro núcleo está no plural, anula que eu não posso usar de maneira alguma o singular. Ah, mas o segundo núcleo, não me importa o segundo núcleo, importa sempre o primeiro, que está mais próximo do verbo, tá? Então o verbo está antes, o primeiro núcleo está no plural, anulou qualquer chance de usar o singular. Então só dá para usar o retornaram, isso, só consigo usar o retornaram. Tudo bem? Na letra D está longe aqui o núcleo, mas se você tiver dúvida, faz a pergunta, né? Quem não devia cumprir essa ação? Você vai ver que é o marido e o capataz. Então, o marido e o capataz não deviam cumprir essa ação. Muito bem, muito bem. Já mandei o deviam aqui, que eu sei que é sujeito composto, está certo, beleza. Deviam, plural, sempre certo. Posso usar o devia também? Posso. Por que eu também vou poder usar o devia? Porque o primeiro núcleo, que é a palavra aqui marido, está no singular. Se o primeiro núcleo está no singular, eu posso usar o verbo no singular. Tudo bem? E a mulher e o homem, opa, sujeito composto, a mulher e o homem, o verbo está depois do sujeito composto. Se o verbo está depois do sujeito composto, não há nenhuma possibilidade de usar singular. Isso, só posso usar o plural. Conhecem é o plural. Então, a mulher e o homem conhecem os caminhos do amor. Pluralzão aqui e já era. Muito bem, muito bem, muito bem. F, G e H. Vamos lá. F, por que eu falei F, G e H? Que são frases parecidas, só foi alterando a ordem, né? Então, na primeira, verbo antes do sujeito composto. Primeiro núcleo está no singular, então ela me autoriza a usar também o singular. Repara que aparecem, já ficou certo. Já coloquei o aparece, um sabiá e alguns pontos, já acertei. Eu também quero usar o no singular, beleza. Também consigo usar o verbo aqui no singular, ó, aparece, tá? Então, um sabiá aparece, tá certo? Tá certo. Belezinha? Belezinha, professor, muito bem. Alguns pombos, opa, alguns pombos está no plural, professor. Se alguns pombos está no plural e o verbo está antes, é sujeito composto, não há nenhuma possibilidade de usar o singular. Só posso usar o verbo no plural. Aparecem alguns pombos e um sabiá. Tudo bem? H. Um sabiá e alguns pombos. Um sabiá e alguns pombos. Como eu tenho um sabiá mais alguns pombos, o verbo está depois, é sujeito composto, o verbo está depois, só posso usar o plural. Sem possibilidade nenhuma de usar aqui o verbo no singular. Tudo bem? Então, sujeito composto, verbo depois, verbo no plural, sempre certo. E uma cadeira e uma carteira, o verbo está antes, ó, falta ou faltam, não é isso?
Vou já começar pelo faltam, que é o plural, e está sempre certo, nunca está errado, muito bem. E, professor, o primeiro núcleo está no singular, ó, uma cadeira. Isso, se o primeiro núcleo está no singular, ele me autoriza a usar o cara aqui no singular. Então também poderia ficar falta uma cadeira em uma carteira, tá? Então tanto faz, as duas respostas aqui estão corretas. Uma cadeira e uma carteira agora. O que aconteceu aqui? O verbo está depois do sujeito composto. Sujeito composto, o verbo está depois. Verbo estando depois, só posso utilizar o verbo no plural. Tranquilo? Última. Duas cadeiras e uma carteira, o verbo está antes. Opa, primeiro núcleo aqui é plural, ó, duas cadeiras. Se o primeiro núcleo é plural, não há possibilidade alguma de eu usar o singular. Isso, impossível usar o falta, impossível usar o singular. Já que é impossível usar o singular, só me resta usar o faltam, que é o plural aqui. Tudo bem? Então, faltam duas cadeiras. Então, aquilo que eu disse para vocês, reparem que em todos aqui o plural entrou. Todas as alternativas o plural entrou. Em algumas a gente conseguiu usar o singular, tá? O verbo antes do sujeito composto e o primeiro núcleo no singular. Pode reparar que só nesses casos a gente conseguiu fazer isso. Tudo bem? Quando o primeiro núcleo com o verbo antes do sujeito composto está no plural, impossível usar o singular. Olha que facinho, hein? Tranquilo? Espero que tenham acertado todos aí. Fácil, se errou algum, revisa aí com carinho, dá uma olhada lá na apostila de novo, tá? Nos slides lá, veja a explicação, ou assista aqui novamente ao vídeo, tá bom? Mas super tranquilinho, certo? Força, boa semana.